Olá pessoal, então, hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre solo. Quem gosta de plantar, primeiro tem que ter noção de como é que funciona o solo para a planta. O solo, ele vai sempre ter uma porção de areia, uma porção de barro e uma porção de humus, aqui no caso humus orgânico, né? Por que isso é importante? A areia é para deixar o quê? Justamente a água penetrar no solo. Então a areia tem esse papel de deixar o solo penetrar por ele a água e o ar, vamos dizer assim, tá? Já o barro tem a função, o quê? De reter essa água. Imagina um solo só com areia. A água entra, vai descer, vai percolar, o sol vai bater, o vento, ela vai evaporar muito rápido. Né? Então é importante ter areia para deixar a água entrar, mas também ter o barro para poder justamente manter o solo mais úmido e um pouco mais compacto. Quando eu compro uma plantinha, por exemplo, né, que vem aqui dentro do saquinho, o torrão dela, essa parte onde vai estar ali o solo, ele tem muito barro. Por quê? Quando eu for abrir esse saco, esse torrão tem que ser preservado, ele tem que estar intacto, ele não pode se desfazer. O papel aí é do barro que tem essa função. E no caso aqui do humus, né, a função são os nutrientes, macros e micronutrientes. Quando eu pego um humus de minhoca, eu vou ter macros, N, P, K, magnésio, cálcio, e micronutrientes, né, o boro. Aqui, por exemplo, ó, só tem NPK, que é o que? Nitrogênio, fósforo e potássio. São 3 macronutrientes. Então, vamos entender o porquê da importância desses macronutrientes, assim também como da importância dos micronutrientes. Tá? Quando eu coloco uma parte igual de cada um, um terço, um terço, um terço, eu tenho um solo padrão, um solo geral, bom para o plantio de qualquer planta. Okay? Então aqui entra a estrutura do solo, tá? Areia, argila e o humus. Poderia pegar aqui e misturar os três, preparar um solo e já fazer o plantio dessa planta em um vaso com esse solo, por exemplo, sem nenhum problema. Tá? E qual é a importância dos nutrientes no solo? Bom, o nitrogênio ele vai atuar muito na parte da folha. Ele vai deixar aquela folha bonita, viçosa, verde, se for uma planta, né, verde, mais avermelhada, se for uma planta vermelha. A falta do nitrogênio, por exemplo, pode ser um dos fatores da clorose. O que é a clorose? É aquela folha mais amarelada, né? Tem diversos tipos de clorose e tem também outros fatores que podem levar à clorose, mas um deles é a falta de nitrogênio ou a falta também do potássio. Tá? O potássio também influencia bastante nessa coisa da folha. Né? O potássio atua na folha, na parte da clorose, ele atua na parte do talo, assim como o fósforo atua nas raízes, atua no fruto. Então, se eu tenho um fruto que não está crescendo muito, pode ser deficiência do fósforo. Se o fruto começar a ficar preto, como fosse podre antes de crescer, é a deficiência de um boro, por exemplo, um micronutriente. Né? Então, os macronutrientes são importantes o quê? Para a parte geral da planta mesmo, né? Para o tronco, para o caule, para a raiz, para a floração. Por isso, quando eu coloco um NPK, por exemplo, no meu solo, rapidamente uma planta de flor vai florir. Uma planta uma frutífera vai começar a dar fruto. Né? Mas isso é uma ação que eu não posso estar repetindo sempre, senão eu posso deixar o solo mais ácido, eu posso afetar a estrutura desse solo. O ideal também é utilizar bastante, né, um adubo orgânico. Como eu falei, ele vai ter os macros e os micronutrientes. É como se fosse a nossa alimentação. Eu não preciso do feijão por causa do ferro, não preciso da carne para a proteína, né, um carboidrato, mas eu preciso de uma fruta, de um legume, de uma verdura. Então é mais ou menos por aí. A planta também tem que ter uma alimentação equilibrada, balanceada, para que ela possa crescer saudável, dar a sua flor e dar o seu fruto, se assim for o caso. Perfeito? Bom, vamos entender um pouquinho de plantio agora. Já entendemos que o solo tem uma estrutura, né, que vai ser composta por areia, barro e o humus, certo? Você vai dar composição no seu solo, vai permitir mais água, menos água, mais compacto, mais solto, dependendo da quantidade que eu ponho de cada um. Mas, além da estrutura, também temos o pH. Tá? A maior parte das plantas não gosta de um solo muito ácido. O solo tem que estar com um pH ali
entre 5,5, 6,5, né? Quase indo a neutro. 7 seria um pH neutro. pH é o potencial de hidrogênio, abaixo de 7 ele é ácido, acima de 7 ele é alcalino, né? A maior parte das plantas gosta de um pH ali próximo ao neutro, 6,5, 6. Algumas exceções preferem um pH mais ácido, como uma hortênsia, por exemplo, tá? Mas a maioria quer um pH ali mais neutro. Eu posso fazer a correção desse solo com calcário dolomítico, por exemplo. Vamos ver isso com mais calma para frente, só para ter esse conhecimento, essa noção. Tá? Quando eu falo de solo, eu falo da sua estrutura e eu falo também do seu pH. Eu falo da sua temperatura, eu falo da sua umidade. Por que é importante o solo estar sempre úmido? A planta, a raiz, ela necessita de água, principalmente porque ela precisa de oxigênio e hidrogênio. Então é fundamental o solo estar úmido, uma temperatura boa, né, e bem aerado, justamente com muitos macros e micronutrientes, para que a planta possa ter o seu potencial máximo. Uma vez que já conheci um pouquinho do solo, eu vou fazer aqui um plantio. Eu gosto de utilizar no interior dos vasos uma manta de bidim, tá? Por quê? Olha aqui, ó, tem furos no vaso e eu vou colocar uma pedra para fazer a drenagem. Se a pedra tampar esses furos, a minha drenagem fica ineficiente, correto? Então, eu coloco uma manta de bidim, tá? Para poder evitar que as pedras caiam no furo. Depois eu posso utilizar brita, posso utilizar um pedricho que sobrou, eu posso utilizar uma casca de pinos, resto de obra, o que for, para poder colocar no fundo do vaso. Assim, se eu molhar muito, essa água vai ter por onde escorrer, pelo buraco que cai no vaso, né? E essas pedras vão evitar que a raiz fique em contato com a água e apodreça. Então isso aqui é uma boa drenagem, tá? Depois que eu coloquei a pedra, eu vou pegar um pouco de terra adubada. Já preparei aqui, ó, um pouquinho pra gente, tá? Uma terra com uma boa qualidade, onde tem ali areia, tem ali o barro e tem principalmente humus. Tá? Eu vou colocar aqui a terra, eu não encho até a boca, porque eu ponho até o ponto aonde a minha planta tem que ficar acima do vaso, né? Então se eu botar aqui ó, muito fundo, não vai ficar legal. Então eu vou vendo até onde eu tenho que colocar essa terra, vou colocar mais um pouco. Agora que ela já está na altura que eu quero, eu complemento na sua borda. Eu complemento e eu aperto um pouco para a terra não ficar muito fofa. Quando você molhar, essa terra vai descer um pouco, normal, tá? Aí eu posso botar mais um pouquinho de terra se eu quiser. E o que é importante aqui? Isso aqui é uma bromélia, por exemplo. Então olha só, a bromélia, ela é uma planta que ela é epífita, na sua maioria das vezes, né? Tem espécies que não, mas a maior parte das bromélias são epífitas. E que é isso? Podem ficar numa árvore. Então o importante aqui no caso da bromélia, não é nem tanto só o solo não, tá? É o seu copo aqui, ó, está cheio de água. É fundamental, quando você for molhar uma bromélia, você colocar água no seu copo. Tem planta que é fundamental colocar água somente no solo, né? Não devo molhar as folhas. Mas no caso da bromélia, ela é diferente. A água tem que estar aqui no copo. E não dá mosquito. Não prolifera o Aedes aegypti, mosquito da dengue, chikungunya. Por que não? Aqui vira um ecossistema, um processo digestório. Tá? É por aqui que ela pega a água, é por aqui que ela se alimenta principalmente. Por isso que é fundamental ter água aqui no seu copo. No caso da bromélia. Se eu estivesse falando, por exemplo, de uma torrênia, que essa plantinha aqui é uma plantinha de forração, aí não. Eu não vou molhar nunca essa região aqui. Eu prefiro molhar somente o solo. Tá? Deixar o solo para ela úmido, né, num local mais sombreado, tá? Cada planta a gente vai ver se um calma é de sombra, é de sol, né? Hoje estamos focando mais no solo. Então, deu para a gente entender essa parte do solo. Ele vai ter uma estrutura composta por areia, barro e macros e micronutrientes. Ele vai ter um pH, que pode ser ácido ou básico. Ele vai ter uma umidade, uma temperatura, uma aeração.
Tudo isso é importante no preparo do meu solo para que eu possa atender às demandas, às necessidades da planta.